Olá, vamos falar um pouquinho então sobre lavandas e lavandins e também sobre destilação de óleos essenciais. Aqui então vocês estão vendo uma imagem das lavandas em uma cesta, é o lugar onde eu fui fazer essa vivência e destilação. A gente tinha muita lavanda e lavandinha, aliás, tinha muitas plantas, né? Aqui então uma foto um pouquinho mais próxima, essa lavanda que já está mais seca. Aqui tem uma fotografia mostrando a diferença entre a lavanda e o lavandim. A lavanda é essa que está no tamanho menor, que tem apenas um ramo, né, com flores. Aqui tem aqueles dois mais embaixo, ali com florzinhas, é o lavandim. Aqui também tem, então, uma fotografia, né, da diferença entre lavandim e lavanda. Vocês podem ver que a lavanda, por exemplo, ela tem um único pico de flor, ela tem também um calo um pouco mais curto e ela se reproduz por sementes. A lavanda, o período de vida da plantação da lavanda é entre 12, em torno de 12 anos. Após esse período, eles têm que fazer uma cultura de rotação, então eles primeiro começam plantando leguminosa, depois plantam cereal, para depois poder replantar, né, a lavanda, porque a lavanda ela tira muitos oligoelementos do solo. É também interessante que a lavanda, ela, quando você planta, a primeira colheita dá só depois de 3 ou 4 anos, né? E depois dessa primeira fase que você consegue colher a lavanda anualmente. O lavandim, ele tem 3 hastes, né, com flores, como está mostrando na figura, e tem um período também entre 10 e 15 anos de vida a colheita. Ele é plantado em altitude entre 300 e 900 metros. A lavanda, ela é plantada a uma altitude entre 600 e 1.500 e 1.400 metros. E a colheita, tanto da lavanda do lavandim, é feita no final da floração, para poder extrair, né, os óleos essenciais. E a diferença também é com relação à produção. A produção é em torno de 100 a 150 quilos de lavanda, então vai ter um rendimento de 0,5 a 1% de óleo essencial, né? Com relação ao lavandim, para uma produção de 40 a 70 quilos do lavandim, vai se ter uma porcentagem, um rendimento maior, vai ser entre 1,4% e 2,5% vai ser de óleo essencial. Aqui eu coloquei uma fotografia de como é que era feita a colheita, né, em 1927. Aqui como era a destilação, em torno de 1910. E aqui então a imagem um pouquinho mais próxima, para vocês verem que era uma coisa bem mais caseira, com pedras, com assim, uma coisa bem mais rústica. Aí aqui nós temos também uma assim, a curiosidade apenas com relação à produção, né, de lavanda e de lavandim. Então, vocês podem ver, por exemplo, que em 1920, 1930, eram produzidas 100 toneladas de óleo essencial de lavanda fina em um ano, né? E 90% desses óleos essenciais se originavam da colheita da lavanda selvagem. E em 1956, 80 toneladas de óleo essencial de lavanda eram produzidas em um ano, e apenas 10% eram dessa colheita da lavanda selvagem. Atualmente, são produzidas 50 toneladas de óleo essencial de lavanda fina por ano, e tem poucos quilos que são originários da colheita de lavanda selvagem. Já com relação ao lavandim, em 1924 eram produzidas 500 toneladas de óleo essencial por ano. Em 1950, 200 toneladas de óleo essencial de lavandim por ano. Em 1960, 1980, entre 500 e 1.000 toneladas, e atualmente eles produzem 1.000 toneladas de óleo essencial de lavandim por ano. Aqui tem uma fotografia das sementes de lavanda. Isso lá a gente conseguia comprar, mas eram 20 euros um pacotinho, né? Então, assim, achei um pouco caro, mas eu tirei a fotografia para vocês verem, né? A sementinha aí da lavanda. Aqui tem uma fotografia de um campo
Este é um campo de lavandim, é um campo que está no início ainda, né? Ele não foi colhido, porque ainda está naquela fase inicial que tem que ficar um pouco mais tempo antes de ser colhido. Mas eu achei lindo, né, a fotografia, a disposição, né, essas linhas retas aí de lavandim, eu achei bastante interessante. Também aprendi que o ciclo, né, de uma plantação, tanto de lavanda quanto de lavandinha, de 12 anos, e no primeiro ciclo, então, eles colhem um pouco mais tarde, né, em torno de 3, 4 anos após terem plantado. Depois dessa primeira fase, eles conseguem colher daí anualmente. Quando terminou o ciclo de 12 anos, aí eles fazem um rodízio, uma rotação de cultura. Então eles plantam primeiro uma leguminosa, depois eles plantam um cereal, e isso é tudo para repor, né, os regulamentos do solo, porque a lavanda e o lavandim, eles roubam todos os microminerais do solo, até todos os oligoelementos. E uma coisa também que eles falaram assim, com uma curiosidade, né, que quando as lavandas também já estão prontas para serem colhidas, as abelhas também não estão mais presentes na plantação. E essa plantação ali era interessante porque ela estava repleta de abelhas. É uma coisa que eu nunca vi tanta abelha junta, né? Mas é porque ela ainda está, né, em desenvolvimento, ainda não pôde ser destilada. Aqui então uma fotografia, né, da minha cara feliz no meio dos lavandins. Realmente foi uma realização de um sonho. Aqui uma fotografia também lá do local onde a gente estava, né? Que nós estávamos cercados por lavanda, a energia do local era fantástica, a alimentação toda orgânica, né? Sem televisão, pouquíssima internet, para não dizer nenhuma, né? Porque quase nunca estava pegando, mas assim uma energia fantástica do local que eu nunca tinha presenciado, percebido antes. Aqui é uma fotografia, então, de como é feita a colheita. A destilação do óleo essencial, por exemplo, ela é feita com a flor e com o caule, né, não só com a flor. Aqui tem uma fotografia, então, depois que já colheram, né, quer dizer, eles colhem, e dali dessa planta que ficou é que vai se desenvolver a lavanda para o próximo ano. Aqui tem uma fotografia do hidrolato, nesse lugar no Horto Provenço, onde foi o curso, foi a vivência. Todos os dias de manhã, então, a gente tinha acesso a hidrolato de lavandim e hidrolato de hortelã-pimenta e também alguns dias o hidrolato de neroli. Normalmente a gente tomava o hidrolato de hortelã-pimenta no café da manhã, e o hidrolato de lavanda, então, mais à noite, né? Mas assim, a gente tinha sempre essa disposição. E lá tinha tanto hidrolato, até porque a gente também fez uma destilação, né, de hidrolato, de lavandim, que eu, durante os 10 dias que eu fiquei lá, consegui todos os dias tomar banho com hidrolato, lavar cabelo com hidrolato, quer dizer, assim, foi uma overdose de hidrolato de lavandim. Foi maravilhoso também, né? A gente dava para perceber o viço na pele e também o funcionamento do corpo com esse hidrolato de hortelã-pimenta, por exemplo, a parte digestiva e tanto a questão de eliminação da urina ou das fezes foi muito facilitada, apesar, né, da diferente alimentação que a gente teve lá, porque afinal estava num outro país, né, com outro tipo de alimentação e mesmo assim eu não senti diferença, né, porque o hidrolato realmente ele facilita, né? É uma forma sem muito problema para fazer a ingestão. Só tem que tomar cuidado que aqui no Brasil nós não temos hidrolato. Vocês mais à frente vão ver a fotografia, né, do hidrolato que nós destilamos, não é o que a gente acha aqui. Aqui no Brasil, a Oxadi traz o hidrolato lá que é produzido ali no Horto Provenço e também na Alemanha, mas assim, o que se acha aqui no Brasil normalmente é água floral, né, que eles pegam uma água destilada e colocam uma gota ou várias gotas de óleo essencial, mas o hidrolato é um produto que
assim, não é um resíduo, porque também tem em torno de 0,5% a 1% de óleo essencial, mas é o subproduto do óleo essencial. Acho que é o jeito mais fácil de falar, né? O hidrolato é um subproduto. Você fazer a destilação, vai ter o produto óleo essencial e vai ter o subproduto, que é o hidrolato. Aqui também é um sorvete com lavanda, fantástico, maravilhoso. Como eu sou gaúcho, não podia deixar de ter um chimarrão com lavanda, né? Lá a gente encontrava também o mel de lavanda, né? Porque quando essas abelhas vão na planta, elas utilizam, né, para fazer o seu mel. Então, em uma plantação de lavanda, as abelhas conseguem fabricar praticamente 1 quilo de mel, né? O que, segundo eles, é bastante coisa. E aqui tinha também, ó, patê de lavanda. Aliás, lá tudo que a gente pode pensar tem lavanda, né? Em tudo porque é uma região, essa região da Provence, é uma região que de lavandas, lavandins e pinheiros e ciprestes, né? Mas o principal de produtos que se tem lá é a lavanda, né? Então tem lavanda em tudo quanto é canto, inclusive enfeitando a porta das residências. Uma outra coisa que eu adorei conhecer foi essa rosinha damascena aí, né, que é desidratada, e que a gente coloca então um pouquinho de água morna e faz um chá maravilhoso de rosas, tudo de bom. Aqui então a fotografia, né, da destilação que nós presenciamos com o senhor Gui, que é um senhor de 84 anos, que já faz há muitos anos a destilação aí, né, no Horto do Provenço. Ali tem também o malte Rosel, né, que foi o nosso anfitrião, nosso professor, e que nos possibilitou toda essa vivência. Então vocês estão vendo ali um destilador que eles falam como sendo um destilador caseiro. A temperatura do processo de destilação gira em torno de 100 graus durante todo o processo. Se for utilizada a planta seca, demora entre 20 a 25 minutos. No caso, nós destilamos 20 quilos, né, de planta, não foi uma grande produção, mas depois vocês vão ver que já deu bastante hidrolato e deu também acho que uns 200 ml de óleo essencial. Quer dizer, com relação ao hidrolato foi muito pouco, porque o hidrolato nós conseguimos encher 25 garrafinhas de meio litro com hidrolato que foi produzido nessa destilação. Quando a destilação da planta seca demora então em torno de 20 a 25 minutos, quando a destilação é da planta fresca, demora em torno de 45 minutos, né? E a lavanda produz em torno de 1 litro de óleo essencial, né, por plantação, e o lavandim produz em torno de 3 litros de óleo essencial. Então, assim, a produção lá acho que também é maior de lavanda, porque a lavanda, a produção é muito menor, então fica um processo um tanto mais caro. O óleo essencial também é bem mais caro, né, do que o lavandim. Então, o que mais se achava lá era realmente óleo essencial de lavandim, mas também consegui comprar a lavanda fina, que na minha opinião é fantástica, né? É tudo de bom a lavanda fina. Vamos seguir aqui. Aqui uma fotografia mais próxima, né, para vocês verem. Aqui, estão vendo, tem essa fileirinha aqui é o óleo essencial, o que está aqui é o hidrolato. Aqui está saindo o hidrolato. Na hora que eles querem coletar o óleo essencial, eles fecham a saída do hidrolato aqui, e daí mexe nessa torneirinha aqui, e o óleo essencial sai por essa torneirinha. Aqui tem um truque que o seu Gui ele utiliza, que ele coloca 3 maçãs também em cima, né, da lavanda, e ele diz que se o processo deu certo, então essas lavandas elas se desmancham, né, que é uma das formas, um dos truques que ele utiliza para saber se a destilação foi bem sucedida. Aqui então tem uma fotografia, né, saindo o hidrolato e nós ali nos deliciando, enchendo as nossas garrafinhas. Né, vocês podem ver que não é um líquido muito transparente, né?
O perfume é maravilhoso, o aroma maravilhoso. Aqui tem então o seu retirando, né, o lavandim de dentro ali do condensador, né, onde estava para fazer a destilação. E eu aqui feliz da vida, então, né, para mostrar a quantidade de lavanda que nós destilamos. Aqui nós já fomos outro dia uma destilação mais industrial, né, onde então é bem maior, né, o destilador, tem inclusive dois, esse é o menor, tem um outro que ainda é maior. Eu inclusive coloquei também lá no Espaço Aluno um vídeo, né, mostrando como é que é feito, né, a colocação da lavanda e a prensagem da lavanda. Aqui então uma fotografia mais de perto. Aqui uma fotografia de como né, que tem essa caldeira embaixo que vai aquecer, que depois vai todo o processo para sair o hidrolato e também o óleo essencial. Aqui então está o destilador, que é bem maior. Vocês veem que a quantidade de lavandinha aqui é bem superior. Esse pneu que vocês estão vendo aqui, ele é utilizado para prensar a planta, então as pessoas enchem aqui esse lugar com a planta, depois colocam esse pneu que tem uma pedra em cima para prensar, né? Aí aqui é uma fotografia mais de perto do lugar onde vai a planta. Aqui também, então aqui a planta vai aqui dentro, e daí coloca, né, ali a pedra para fazer a prensagem. Aqui é resíduo dos óleos essenciais de pinheiro, tudo que é madeira, né? Então, esse resíduo, quando é de madeiras, eles colocam na caldeira para poder queimar, né, e fazer o processo de destilação. Além disso, também os resíduos da destilação, né, das plantas que foram destiladas, eles utilizam como isolante acústico ou como isolante térmico ou também como composteira, né? Eles colocam no campo para ser composteira. Aqui então tem uma fotografia do gerador, do destilador bem maior, né? Aqui saindo o hidrolato, aqui um pouquinho do óleo essencial. E aqui uma fotografia para vocês de como né, vocês veem que é bem diferente do hidrolato que nós encontramos por aqui. Isso que está aqui em cima, transparentezinho, é a quantidade de óleo essencial, e o que está aqui embaixo, então, é o hidrolato, neste caso também de lavandim. Aqui, mostrar só para título de curiosidade, né, os containers que eles guardam para transportar também o óleo essencial que será vendido. Aqui, então, tem algumas das plantas que eles destilam lá, né, com os resíduos dela. Então, lá eles fazem destilação de lavanda, de lavandim, de pinheiro. Então, tem aqui uma fotografia, né, dos resíduos. Aqui uma baga de junípero, e isso nós tínhamos lá na propriedade, tinha, né, a plantação de várias plantas. Só a sálvia, por exemplo, num canteiro eu contei 10 tipos de sálvia. Achei fantástico, né? A gente aqui usa a sálvia officinalis e a sálvia esclareia, lá tinha 10 tipos de sálvia, né? Tinha a Sage Gregory, Sage coccinea, Sage microfila, Sage farinaceae, Sage graham, Sage dolomir, Sage dorsiana, Sage nomoroso, né? Então, assim, é muita planta que a gente nem tem acesso aqui no Brasil, que já é utilizada há bastante tempo na Europa. E o junípero, por exemplo, é uma planta que tem macho e fêmea, e a planta fêmea é que dá a baga do junípero, né? A planta junípero macho, ela não dá esse fruto, digamos assim, não tem essa baga. Aqui então, marcas de óleo essenciais, né, que eu achei lá e que são consideradas boas, né, que são 100% puras. Então tem essa Sobio, né? Então aqui nós temos uma sinergia relaxante, e aqui nós temos o titri, né, que em francês é arbre à terre. Tem aqui uma outra marca também, que é a Pure Essential,
que tem tanto o óleo vegetal quanto o óleo essencial, que também eu comprei alguns para conhecer e realmente são fantásticos. Aqui eles têm alguns medicamentos também que são à base de óleo essencial. Esse aqui são ampolas, que tem óleo essencial de angélica e de alecrim, e que tem também alcachofra e rabanete negro. E eu coloquei essa fotografia, né, deste medicamento e também deste medicamento para a gente perceber, né, que na França eles têm a ingestão, né, é uma coisa que pode ser feita, médico prescreve a óleo essencial para ser ingerido, enfermeiro também, mas vocês podem ver que sempre está no veículo, né? Aqui está numa ampola que tem lá o veículo apropriado, sem edulcorante, sem conservante, sem álcool, mas tem o óleo essencial, tem lá o fitoterápico. Aqui está numa cápsula, né, que também tem um veículo apropriado. Neste caso aqui é para o sistema gastrointestinal e urinário. Tem o óleo essencial de menta e tem o óleo essencial de canela, né? Então, assim, não é falar que pode pingar sublingual, pode botar no pão, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Mesmo lá quando a gente encontra um mel de lavanda, o mel foi aquele que a abelha foi na plantação de lavanda, pegou lá a seivazinha, né? Voltou para a colmeia, formou colmeia, fabricou o mel e tem o mel de lavanda. Né? Se fosse para a gente fazer isso aqui no Brasil, eu diria que teria que fazer com base na questão alimentar. Então, você comprar um mel de boa qualidade e para um vidro de 500 gramas de mel, você pingar umas 5 gotinhas, né, de algum óleo cítrico ou de algum óleo floral e talvez uma gotinha se fosse, por exemplo, um hortelã-pimenta ou um alecrim. Né? Então, assim, tem que ser tudo muito sutil, porque quando passa pelo nosso sistema digestório, vai acabar entrando nesse processo de metabolização também, vai precisar passar pelo fígado, né, para ser que o fígado faz o detox de tudo que se ingere e também medicamentos, suplementos, bebida alcoólica, etc. Então, assim, no caso de se pingar sublingual, pode dar lesão na mucosa, pode dar irritação, né? Não é uma coisa bacana que se faça. Então, eu trouxe essas duas imagens para vocês verem que ingestão de óleo essencial tem que ser encapsulado, tem que estar do veículo apropriada. Né? Essa aqui, por exemplo, apesar de ele estar numa ampola, você vai misturar isso num suco ou num copo d'água, você não vai tomar também ampola pura, você vai diluir isso em um outro veículo ainda, né? Mas ele é feito apropriadamente para fazer isso. Esse aqui você então vai pegar o comprimidinho e vai tomar com água. Então, assim, tomem cuidado quando vocês começam a ouvir algumas pessoas falando em pinga 3 gotas de óleo essencial sublingual, ou pinga 3 gotas numa colher de chá de mel, ou no azeite, ou no óleo de coco. Não é assim que se ingere óleo essencial, tá? Tem pouco estudo também, aqui no Brasil muito menos, e a ingestão de óleo essencial ela pode e vai com certeza interagir com o medicamento, caso a pessoa esteja utilizando algum medicamento. E o mais sério é que o óleo essencial ele pode tanto cortar o efeito do medicamento quanto potencializar o efeito do medicamento. Então, ingestão só com alguma pessoa muito preparada e dessa forma, com óleo essencial encapsulado, com óleo essencial feito de uma forma que só vai abrir onde tem que abrir essa cápsula, que não vai causar nenhum transtorno para nenhuma mucosa, nenhum órgão, e assim com uma pessoa entendendo muito sobre dosagem e também sobre interação medicamentosa. Né? Então, eu diria que aqui no Brasil, como ainda é proibida a ingestão de óleo essencial, eu não indico nem fazer, né, pessoalmente, muito menos indicar para o seu cliente. Eu também tive a chance de encontrar alguns livros interessantes, né,
Então eu achei essas pessoas que lá são bastante conhecidas, né, que é a Daniela Festi e também a Lídia Bosson. Ela tem um estudo muito bacana sobre hidrolato. Eu pretendo também, né, mais à frente, fazer uma apostila adicional sobre hidrolatos, que eu vi que eu abordo muito pouco nesse curso. Eu acho que vale a pena, né, comentar um pouquinho mais sobre hidrolatos. Aqui no Brasil nós temos a Gorete Moura também, que tem estudos com relação a hidrolatos, que também, se vocês quiserem pesquisar ela no Facebook, vale a pena ver também o que a Gorete tem a dizer. Ela, inclusive, fez parte lá do nosso grupo, né? Foi um prazer conhecer a Gorete e também saber, conhecer esse trabalho que ela faz com hidrolapos. E assim, agora como eu tive essa vivência também de poder ver uma destilação, de poder utilizar esse hidrolato, né, tanto no banho, tanto para lavar o cabelo, tanto para ir fazer ingestão de hidrolato, eu também acho que eu estou mais segura, mais tranquila para poder falar com mais propriedade sobre hidrolato, né? Agora eu sei o que é um hidrolato, agora eu sei o que ele faz e qual é a diferença que a gente, né, o que a gente pode esperar também do hidrolato. Aí aqui tem mais alguns livrinhos também, né, que eu achei e que, à medida do possível, eu vou também fazendo as leituras e vou adicionando, né, as novidades para vocês aí no curso. E aqui só a título de curiosidade, uma mandala, que eu achei interessantíssima, porque é uma mandala de óleos essenciais. Então, tem várias plantas que vocês estão vendo, né? Aqui são várias as plantas que estão aqui. E cada uma dessas plantas tem aqui as indicações do efeito no corpo, que é um desenho, né, de uma pessoinha pequena, e o coraçãozinho que indica os efeitos no psicológico. Linda essa mandala, grande demais, quer dizer, para a gente trazer, não tinha como trazer no avião, porque era gigante lá na parede, né? Mas eu tirei a fotografia que eu achei ela fantástica, né? Quem sabe no futuro aqui no Brasil não apareça algum material como esse também. Então ficou mais a título assim de mostrar, né? Nós aqui no Brasil temos uma caminhada ainda grande para fazer. É por isso que é muito importante sempre que se utilizar óleo essencial, a gente fazer o registro de qual foi o óleo utilizado, qual foi a dosagem, qual foi a forma de uso indicada, qual foi o efeito, se foi positivo, se não foi, se deu reação, se não deu, para a gente começar a criar, né, essa memória, essa biblioteca, esse registro, né, que acaba sendo, digamos assim, científico, né, no sentido da gente começar a ver a comprovação do óleo essencial para um sintoma, para uma queixa e ter, né, isso, pelo menos para nós ali, já bem esclarecido, né? Tem muita faculdade agora que está, principalmente de farmácia, né? Estão fazendo bastante pesquisa com isso. Então acho que tem que ficar muito atento a tudo que vai aparecer, né? Com relação a estudos e cursos e formações de óleos essenciais, que agora eu acho que nós estamos no início e vai crescer muito no Brasil. Então, este curso, por exemplo, eu estou sempre procurando reciclar, porque eu tenho essa noção, né? Agora também a aromaterapia faz a parte lá do SUS, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, como é que vai ser regulamentada essa questão pelo governo, mas a gente sabe que o mercado está começando, que vai crescer muito, então, vamos dizer, este curso, ele vai ter né, esse objetivo de dar muito material para vocês, passar toda a informação que eu tenho, mas vocês também têm que assim, entender e saber que isso muda muito, então eu sugiro que vocês também fiquem atentos, que vocês, vamos dizer, mesmo depois de terminar esse curso, continuem com esse movimento de buscar informação, de ver o que as pessoas estão dizendo, de ler lá no PubMed, na Cielo, em lugares sérios, o que está se falando sobre óleos essenciais,
e de não pararem o estudo só porque fizeram um curso, mas de ter esse movimento de sempre estar estudando e se aprimorando e vendo um livro novo que saiu, e se for interessante dentro da área que vocês trabalham, comprar aquele livro, ler aquele livro, e estar sempre nesse movimento de busca, né, de aprofundamento dos óleos essenciais, hidrolatos e tudo que está relacionado a esse universo da aromaterapia. Tá bom? Eu vou terminando então essa aula por aqui e a gente se vê numa próxima videoaula. Muito obrigada!